Shalom, shalom. Eu gostaria de compartilhar um conhecimento bíblico da forma como realmente está escrito, que você não vai ouvir isso em nenhum lugar, em nenhum canal. Isso é uma visão muito detalhada dos textos escatológicos que se referem aos últimos acontecimentos. A Bíblia, ela fala em forma de figuras, de símbolos, isso quando é nos livros proféticos, e ela mesmo se auto-explica. Lá mesmo, nos próprios livros, vai explicar o porquê daqueles símbolos que Deus ele usa, ele retrata pessoas, grupo de pessoas, nações, impérios, exércitos, há símbolos como animais, como tipos de minérios, metais e etc. Então, a Bíblia é um conhecimento muito congruente, muito sincronizado, muito verdadeiro, genuíno, profundo, 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 são os conhecimentos de Deus. E eu vou fazer o máximo possível para ser simples, objetivo, rápido, por mais que seja muito extenso, sim. E espero que possa colaborar com aquilo que eu aprendi e que também eu posso dizer que eu aprendi com, em primeiro lugar, com Deus, porque eu busquei a Deus para que Ele me desse entendimento e a partir também do estudo adquirido por meio de outros irmãos que nós vamos vendo que faz sentido dentro daquilo que Deus ele também já nos deu a saber e a conhecer. Isto por anos sei que é algo que não é um, algo de bater o martelo e dizer pronto, é assim dentro dessa caixinha e pronto e acabou. Não é assim. O conhecimento de Deus ele é progressivo, ele é infinito, ele é algo muito profundo. Quanto mais se cava, mais riqueza nós vamos encontrar. Quão insondáveis são as riquezas e o conhecimento, o saber de Deus está escrito, e é uma grande verdade. Se tratando dos últimos momentos escatológicos, a Bíblia, por exemplo, ela vem dizer contra o que é chamado na teologia de preterismo, né, que foram pessoas normalmente que a princípio foram é, pessoas que criam no arrebatamento da igreja, que viviam uma vida consagrada, que viviam uma vida esperando por Jesus a qualquer momento, numa iminência da volta de Jesus para a igreja, aonde que somente a igreja espera por Jesus, Rei Messias, e não o mundo todo, como em muitos textos bíblicos está escrito. E com o tempo, elas foram se deixando levar por um pseudo-conhecimento, por pseudos-revelações, indo contra aquilo que já haviam aprendido e começaram a partir para um outro conhecimento que o inimigo ele tem conhecimento, mas Deus tem a verdade. O inimigo ele tem informações, mas Deus tem a revelação da verdade. O que que acontece é que nós precisamos pedir para Deus o discernimento, o entendimento, o dom de discernir os espíritos e as intenções por detrás de tudo. E também, muito conhecimento não é que é ruim. Quando você está buscando a Deus de verdade e procurando saber entender a mentalidade, o discernimento por detrás da mentalidade do que está sendo ensinado e aonde que está chegando, de onde que veio a fonte daquilo, o que pode gerar a partir daquele conhecimento, quais que são as motivações daquele espírito que ministrou sobre aquela pessoa e as consequências daquilo que as pessoas que vão seguir aquele conhecimento, aquela doutrina, ou até mesmo as doutrinas que vão sendo geradas, se elas estão em conformidade não somente com a Bíblia, porque muito se diz está escrito na Bíblia e, de fato, se extrai um certo tipo de conhecimento que é dito, olha, está no capítulo tal, no versículo tal do livro tal. E todo mundo diz, foi Deus quem me fez saber, foi Deus quem me disse, foi Deus quem me revelou. E as coisas de Deus, elas não são assim de fato. Então, nós precisamos buscar o dom de discernimento do Espírito e pedir a Deus com muita humildade, com muita retidão, para que Ele nos faça saber e entender, para que nós venha ensinar, né, de uma forma que
nós não entremos em juízo e em condenação por causa daquilo que nós estamos ensinando. De certa forma, nós não podemos nos fazer mestres, porque Deus lhe fez poucos mestres. Mas nós temos que repassar o conhecimento daquilo que nós foi adquirido. Aqueles que nos passou, nós devemos compartilhar a palavra, é verdade. Mas vamos lá então. A Bíblia, ela fala, né, desta vinda súbita, iminente de Cristo para a igreja, da qual fala que a igreja deve estar consagrando-se, se separando do mundo do pecado, do mal, e então para estar lavada, remida, purificada, para que possa ver o Cristo, da qual sem a santificação ninguém verá a Deus. Porém, Cristo Jesus, ele vem, está escrito, e todo olho o verá. Então, quando assim se diz que todo olho o verá, inclusive até aqueles que estão indo para a condenação, aqueles que também transpassaram ele também verão a ele. Está escrito isso também, que o mundo inteiro verá ele. Está falando então de uma vinda que é diferenciada, diferente daquela que é para a igreja, como está escrito numa das cartas do apóstolo Paulo, quando fala que outra vez Cristo virá para aqueles que esperam e aguardam por ele, e o mundo não espera e não aguarda pelo Cristo, por Cristo Jesus. Então, nisto já se vê que há dois eventos diferenciados que em muitos textos, em alguns que são muito claros, como no livro de Lucas, por exemplo, no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 36, vai ser explícito ali o arrebatamento antes da vinda visível e gloriosa de Cristo para o mundo e o início do reino milenial. Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 36 a seguir. É um versículo chave para dizer que Cristo ele vai voltar depois das bodas, isso é, ele vai voltar depois do arrebatamento ainda. Então ali já é outra sinalização claríssima. E existem outros versículos ainda, por mais que Jesus ele não falou do arrebatamento de forma clara, porque ainda era um mistério, porque ele ainda não havia feito e formado um corpo, que é a igreja de Jesus, que é a igreja, o seu povo, né? Que a igreja, na verdade, não é o povo, né? A igreja é a noiva de Cristo, o povo é o povo de Israel, o povo de Deus. Então, a Bíblia, ela fala destas situações, né? Por exemplo, preteristas, eles vêm a dizer que, na verdade, o estudo escatológico eles se referem a coisas que já aconteceram. Elas não mais acontecerão, elas já foram cumpridas e agora o que está a se cumprir agora é o milênio de Cristo, que é o governo dele agora que ele já está reinando, né, desde os céus. E então existe muita coisa aí onde que muitos ramos dentro do estudo teológico e escatológico de teologia, né, está trazendo muita dissensão, né, no conhecimento e as pessoas deixaram de acreditar até mesmo na vida de Cristo. Porém, por exemplo, vamos ao ponto inicial, vamos falar sobre os eventos antes do grande e terrível dia do Senhor, que é entendido biblicamente desde o Antigo Testamento como a grande tribulação. A grande tribulação. O que é esta grande tribulação? Esta grande tribulação, ela se inicia não porque a besta, o anticristo, o falso profeta, eles querem iniciar ela. Tudo está sob o controle e a direção do Deus e Pai, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus, que governa tronos, potestades, principados, potestades, dominadores, né, hostes, exércitos dos céus e da terra, do homem, tudo está sob o controle de Deus, nada acontece sem que ele permita. Então, a Bíblia ela está falando, Daniel capítulo de número 9, versículo de número 24, a seguir, que Deus, dentro de um cronograma que ele dá de 70 semanas, isso é de 77, 490 anos proféticos para Israel, desde Daniel, que ainda faltam se cumprir 7 anos, e esse tempo ele vai se cumprir lá na frente. Esses 483 já se cumpriram. Jesus veio e ali paralisou o tempo. E quando terminar o período, o tempo da graça de Deus, a dispensação da graça de Deus, então esse tempo vai retornar. Por quê? Porque é pela vontade de Deus. Não é porque é o arcanjo Miguel que está parando
tudo, é ele que está dominando tudo no mundo espiritual, e ele que está impedindo que hajam guerras apocalípticas no mundo, como está escrito em Apocalipse capítulo de número 7, dos 4 anjos que retêm os ventos, né, para que não se agitem, isso se referindo às guerras, né, na região geográfica do Oriente Médio, ali no Grande Mar, que é o Mar Mediterrâneo, o mesmo mar que Daniel viu as bestas, os animais, né, surgirem, as 4 animais bestas surgirem daquele grande mar, que é o Mar Mediterrâneo, aquela região, que se referem aos 4 impérios mundiais. Os únicos 4 impérios mundiais que levaram cativo o povo de Israel e que agora, na última semana escatológica, é esse mesmo último quarto animal, que é o Império Romano, mas quando se fala de Império Romano não se fala de Itália europeia, de Roma, cidade da Itália, mas de um império, isso é, de uma vasta região que hoje alcançou o mundo inteiro, porque o Império Romano hoje alcançou o mundo inteiro. Hoje o mundo inteiro é o Império Romano, praticamente. Por quê? Porque o Império Romano ele conquistou a Europa, as nações da Europa. Não falo União Europeia porque a União Europeia tem a ver com a bloco econômico. Eu estou falando da Europa, do continente europeu. A Bíblia ela fala que o Império Romano ele venceria dentro do território do Oriente e conquistaria também. Então, dentro do Oriente, do Oriente Médio, da Ásia, na África e na Europa, cresceu até mesmo na época do apóstolo Paulo o Império Romano. A partir do Império Romano, no Oriente, né, os árabes conquistaram grande parte do Oriente, da Ásia, e depois dali surgiu também o Império Turco-Otomano. Turcos, eles são jafetitas, eles não são árabes, mas eles são da religião islâmica, islamitas, muçulmanos. Então, este império, por assim dizer, turco-otomano, ele também faz parte do último império, que é o Império Romano, porque veio a partir do último império que a Bíblia ela enfatiza dizer, Daniel capítulo de número 7, o quarto animal, é o último império que vem da onde que futuramente surge o anticristo, o Império Romano. Isso no Oriente, no Ocidente, na Europa, o Império Romano, né, a própria Roma conquistou, né, Grã-Bretanha, né, a partir dali se iniciou o Império da Grã-Bretanha. Então, o Império Britânico, que foi o maior império do mundo até os dias atuais, esse império também é o Império Romano. Do Império Romano, a partir de então, da Grã-Bretanha, surge também os Estados Unidos da América, que foram fundados e foram conquistados, e que é também o Império Romano dos últimos dias, que hoje é o império que domina o mundo, o país dos Estados Unidos, né, com os exércitos dele, com o da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, os britânicos, Reino Unido, e outras nações da Europa que formaram o exército, né, chamado de OTAN ou NATO, que é o Tratado do Atlântico Norte. Então, tudo isso faz parte do Império Romano, dos últimos dias, o Império Romano restaurado, que está se restaurando, né, dos últimos dias. Da Rússia também. A Rússia, ela também herdou, né, ela tem uma herança do Império Romano, dos, se não me falha a memória, não sei se é dos Césares ou se é dos Czares, mas tem uma continuidade do Império Romano. Na Rússia, ah, porque ó, o Império Britânico, por exemplo, eu vou explicar, ele é um império que é o leão de Daniel capítulo de número 7. Era a Babilônia antiga, histórica, de Nabucodonosor, biblicamente. Mas quando nós lemos este capítulo de Daniel, o anjo que vai explicando, ele vai dizendo quem são aqueles animais, aqueles impérios que vão surgir. Ele primeiro vai dizer, primeiro é a Babilônia, depois é a Média Pérsia, depois é a Grécia. O último ele não fala quem é. Nós estudando, vamos vendo os fatos e sabemos que é o Império Romano. Porém, no texto mesmo, ele diz ainda, por mais que já se levantado o Império Babilônico, ele diz que aqueles animais novamente retornariam a surgir nos últimos dias, isto é, o Império Babilônico
deixou de existir. O Império Medo-Persa também, o Império Grego e o Império Romano, daquela época também deixou de existir. Mas eles surgem novamente nos últimos tempos como não mais impérios individuais que vão surgindo como um leão à parte, depois um urso à parte, depois um leopardo à parte, depois um animal com 10 chifres terrível à parte. Mas em Apocalipse 13 ele surge justamente na última semana iniciada por Deus, porque é Deus quem decide o tempo da última semana, que são 7 anos, que é o tempo do anticristo, que é Deus que vai permitir que Satanás, né, ele sendo expulso do segundo céu, né, numa batalha que vai acontecer, isso está escrito em Apocalipse de número 12, ele vai descer como o dragão, né, ele vai vir contra a mulher, uma peleja espiritual, que vai ficar muito renhida, porque ela a princípio começa nas regiões celestiais, aquela mulher está vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, com a glória, né, do sol, e contendo as 12 estrelas, que são as 12 tribos de Israel. Está falando a respeito de Israel terrena. Só que o dragão, ele está também nas regiões celestiais, e ele é expulso ali naquele mesmo capítulo, quando João vê que há uma batalha no céu em que Miguel e os seus anjos pelejam contra os anjos também do dragão, que nós conhecemos como os demônios, principados e as potestades. Então, o dragão ele é lançado por terra, então ele começa a perseguir aquela mulher, que agora, né, já tendo dado luz a um filho, que é o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, a saber, o Senhor Jesus Cristo e a igreja de Cristo, porque é uma promessa numa das cartas à igreja, às igrejas, às 7 igrejas da Ásia, se referindo também a tempos da era da igreja que vão se passando, e em um tempo específico fala a respeito de uma igreja da qual vai reinar, né, no milênio, como Cristo também reinará, mas reinará também assentada, né, na autoridade, no trono do Cristo com um cetro de ferro, assim também como ele venceu, quando ela também assim vencer. Então, existe esta promessa. Quando Apocalipse 12 fala que dragão, que é Satanás, agora ele lançado do céu, né, nesta guerra à terra, agora ele dá poder à besta. Né? Por quê? Porque é uma permissão de Deus. Ele dá poder à besta e a besta agora ela surge do mar, isto é, da região geográfica do mar Mediterrâneo. Isto é explicado em Apocalipse 7, quando fala a respeito de 4 anjos que estão nos 4 pontos cardeais da terra, esperando o momento certo para tocarem as suas trombetas. No entanto, eles também seguram os ventos para que não soprem, não assoprem, isto se referindo a uma agitação no grande mar, isto é, de conflitos, de convulsões sociais e de conflitos de guerras, e rumores de guerras que estão sempre acontecendo no Oriente Médio, isto se tratando da região geográfica que é a região do Grande Mar, isto é, o Grande Mar Mediterrâneo, daquela região geográfica. Então ela está falando de guerras de nações dali que são guerras apocalípticas, guerras que vão iniciar o fim de tudo. E isto é pela permissão de Deus, quando Deus ele decide, quando Deus ele quiser. Não é nem um homem e nem é o próprio Satanás. Satanás ele não tem esse poder. Então a Bíblia ela fala que quem vai iniciar estes 7 anos, a princípio o controle de tudo está nas mãos de Deus. Então quem vai iniciar estes 7 anos é Deus quem permite. Porém, né, tem a pessoa, né, da besta, tem a pessoa do anticristo ali, que vai iniciar estes 7 anos finais, conhecidos como a grande tribulação, ou a tribulação escatológica. Então, a Bíblia ela diz que antes mesmo da tribulação se iniciar, 4 anjos estão nos pontos cardeais, nos 4 cantos da terra, com trombetas, guardando os ventos, segurando os ventos para que eles não assoprem, isso se falando a respeito de guerras que estão por vir, mas que eles estão ali segurando para que não aconteça. No entanto, também há outro anjo que está selando, há um selo vindo sobre 144 mil israelitas na terra. E estes 144 mil israelitas, das quais são muitos homens, que o texto fala a respeito de homens, de 12 tribos, 12 mil de cada tribo, muitos desses espalhados pelo mundo, não é
à toa que eles estão ali sendo selados simplesmente para serem guardados dos eventos e não serem tocados por pragas, por situações que a ira de Deus está vindo contra a terra, mas eles estão sendo preservados e livres. Não é simplesmente por causa desta proteção que vem este selo sobre a vida deles, porque este selo, na verdade, né, esta capacidade que vem de Deus para proteger não é simplesmente para assegurar eles com vida, até porque Apocalipse 14 fala que eles são vistos no Monte Sião, isto é, no Monte Sião, no céu, com o Cordeiro, ou seja, com o Cristo glorificado. E eles estão ali glorificados cantando o cântico dos 144.000 homens virgens que não houveram dolo nem mentira nas suas bocas, e que agora eles estão cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, e que eles estão perante o trono de Deus, que emana um rio de água cristalina como um vidro e um rio de fogo misturado. Então, eles foram purificados e eles foram martirizados para estar diante do trono de Deus e seguindo o Cordeiro. Agora, estes mesmo 144.000 de Apocalipse, capítulo de número 7, eles foram martirizados. Por quê? Porque foi uma unção que veio sobre a vida deles, para que eles executassem ministério, o que a Bíblia, em Mateus capítulo de número 24, vai falar que Jesus disse que este evangelho do reino, o evangelho que ele pregava, não é o evangelho da graça, não é as boas novas da graça, das quais foi incumbida, responsável na pregação dos apóstolos, do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos do Novo Testamento, em suas cartas, do qual pregou o evangelho da graça de Jesus. Mas aqui se refere ao evangelho do reino, da qual, como que também João Batista pregava, da forma como que também Jesus pregava. Então, a respeito do reino de Cristo, que vem a este mundo, e que o mundo tem que se preparar, que tem que se arrepender, que tem que se preparar. Então, ele vem com esta pregação e com essa unção, esses 144.000, preparando o mundo com uma pregação de juízo, de justiça e de verdade. Então, a Bíblia ela está falando de 144.000, do qual eles vão pregar no mundo este evangelho do reino, que é diferente do evangelho da graça, e que Deus vai proteger eles até determinado momento. Mas até ainda assim, quando tirarem as suas próprias vidas, a besta, né, o império do mal, tirar a vida deles, ainda assim, a vida deles está com Deus. Então, a, a Bíblia ela está falando de um momento antes de iniciar a tribulação escatológica, a grande tribulação, no livro de Apocalipse 7, porque o Apocalipse ele não é um livro cronológico. Quando nós vemos, por exemplo, que o Cordeiro, no capítulo de número 5, ele é visto no céu por João, quando no capítulo 4 ele ouve como uma voz de trombeta e o seu corpo ele é arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Ele está falando, não é do domingo, ele não está falando do sábado, ele está falando da grande tribulação. Ele está falando que ele foi arrebatado ao céu no início da grande tribulação. Quando deu o pontapé do início da grande tribulação, ele foi arrebatado. Isso está falando a respeito do arrebatamento da igreja. Porque o pontapé do início da grande tribulação, da tribulação escatológica, é justamente o arrebatamento da igreja, que aqui é figurativo na pessoa de João, o último dos apóstolos da igreja e o último que escreveu o último livro das revelações, que é o livro de Apocalipse. Quando ele é arrebatado ao céu no ouvir esse som dessa trombeta, que eu já ouvi 2 vezes o som dessa trombeta. Eu já ouvi, Deus já me fez ouvir o tinido do som dessa trombeta. Os meus ouvidos já foram abertos para ouvir como é que vai ser o toque, por 2 vezes. E é algo assim, muito diferente. Não é como as pessoas pensam. Ele é um pouco meio parecido com aquele toque do shofar, com aquele toque de alarido, né, que os judeus tocam. Ele não é como se fosse uma trombeta de fato, né? Aquele tuturu, é um toque muito, ele é cheio de toques assim junto
ele é mais ou menos assim, o toque da trombeta do arrebatamento. Então, quando ele ouviu aquela trombeta, aquele som como uma voz como uma de uma trombeta, e ele foi arrebatado, ele se viu diante do tabernáculo celestial, diante do trono de Deus. E quando ele então vê ali o trono de Deus o Pai, em tremenda glória, e ali do seu lado, o trono do Filho, está ali o Cordeiro como que se tivesse sido morto, mas ele está vivo, ele está ressurreto, e ele então vai na direção do Deus Pai e toma o rolo com 7 selos das suas mãos. Então ali está escrito que o Cordeiro ele foi morto e ele reviveu para abrir e desatar os selos. Isso aqui é uma visão atemporal, isso aqui é uma visão fora do tempo que nós contamos, porque, como está escrito em Eclesiastes, tudo que está debaixo do sol é contado como tempo, mas tudo que está acima do sol é eternidade. Então, a Bíblia ela fala que o Cordeiro ele morreu e ressuscitou justamente para abrir e desatar os selos. Então, no mundo da eternidade, quando o Cordeiro ele abre os selos, é no mundo atemporal. Porém, tem um momento aqui na Terra que vai ser cumprido o que é chamado de as trombetas de juízo aqui na Terra. Então, os selos e as trombetas, elas têm uma sincronia. Os selos e as trombetas. Já as taças da ira de Deus, né, que é o dia da ira de Deus e do Cordeiro, é justamente os 3 últimos anos e meio do que é chamado de a grande tribulação. As taças da ira de Deus, né, as 7 taças, os 7 cálices da ira de Deus, elas são tocadas na última metade da grande tribulação. E os selos, juntamente com as trombetas, há uma sincronia. Eles são tocados na primeira parte da tribulação escatológica. Então existe uma sincronia ali. E o que nós vamos fazer aqui é repassar este conhecimento, porque existe inclusive muitas guerras e conflitos que ainda estão por vir em minuciosos detalhes, mínimos detalhes, e muitas coisas que você não vai ouvir isso em canal nenhum. A Bíblia, ela fala então que não é a besta quem inicia a grande tribulação. Então você vê hoje no mundo sociedades, você vê hoje no mundo grupos, por mais ocultos que sejam, mas que eles em determinado momento eles levantam pessoas carismáticas, pessoas diplomáticas, pessoas para estar sempre fazendo um acordo para tentar trazer uma paz, uma segurança, tanto na região de Israel como também no mundo. Então, sempre houve essa tentativa, mas nenhuma delas vai iniciar a grande tribulação do anticristo. Nenhuma. Apenas quando a igreja for arrebatada, que é quando Deus decidir, da mesma forma como João, capítulo de número 4 de Apocalipse, quando ele é arrebatado ao céu, no toque da trombeta, quando ele se vê no dia do Senhor, isto é, no dia da grande tribulação, quando iniciou a grande tribulação, ele foi arrebatado. Então, a partir dali, ele começa a ver os selos que estão no tempo lá no céu atemporal, né, na eternidade, e há uma sincronia do que está acontecendo aqui embaixo na terra, nas coisas que estão acontecendo desde o sol à terra. Então, há trombetas sendo tocadas que vão ferir a terra, há coisas que vão ferir as águas, há coisas que vão ferir o sol, há coisas que vão ferir os seres humanos. Então, ali é algo que acontece na terra, mas aquilo que foi destravado no céu já foi feito. Os selos eles já foram quebrados na eternidade. Não existe uma sincronia do que está acontecendo no céu e ao mesmo tempo do que está acontecendo na terra. Não, o que aconteceu no céu é a eternidade. Não existe uma sincronia do atemporal com o temporal. No entanto, por exemplo, uma pessoa que está no céu há milhares de anos, para ela é como se ela estivesse no mesmo dia que ela foi para o céu. Não tem esse tempo vasto, né, que nós aqui embaixo na Terra temos sentido, né, e visto, né, porque aqui nós envelhecemos, aqui nós temos um relógio, nós vemos o dia, a noite, o sol,
né, as estrelas no céu, o escurecer, o entardecer, o amanhecer, e nós vemos que aqui existe um cronograma, aqui existe um tempo corruptível. No céu não, é atemporal, é uma eternidade, as coisas já aconteceram no céu, no mundo espiritual. Então o Cordeiro, ele morreu e ele já decretou tudo. Então quando, por exemplo, a igreja ela é arrebatada ao céu, Jesus ele está se dedicando à sua igreja. Jesus ele está nas bodas do Cordeiro, ele está ali no banquete celestial, como ele prometeu, e a partir de então, ele também está no bema, no tribunal de Cristo, galardoando, presenteando, recompensando a igreja pelas obras dela. No tribunal de Cristo no céu. Ele não tem um tempo de ficar quebrando os selos para mostrar para a igreja que ó, o selo foi quebrado, é o que está acontecendo lá na terra lá, e a igreja vendo tudo que está se passando aqui na terra. Né? Não, o que está acontecendo no céu está à parte. A igreja está festejando no céu, conforme está escrito no livro de Apocalipse, capítulo de número 12. Festejai, ó pois, ó céus, e vós que neles habitais. Né? Mas ai da terra e dos seus moradores, porque o diabo, que agora foi expulso do segundo céu, ele era do terceiro céu na época de Jó, quando ele, né, na verdade, no terceiro céu é quando ele, na eternidade, né, ele se rebelou contra Deus e ele foi expulso de lá. Mas ele vinha até o segundo céu, na época de Jó, e ele vinha, conforme está escrito no livro de Jó, acusar a Jó, né? Ele vinha acusar os servos de Deus diante de Deus, né? Então, existe ainda um acusador, Satanás, os anjos principais e potestades no segundo céu, acusando, isto é, nestes céus atmosféricos, nesses céus de astros, né, cheio de estrelas, galáxias e, entre aspas, planetas, existem milhões, bilhões, trilhões de principados e potestades nesses lugares. Eles estão ali e muitos deles estão a acusar, eles estão numa guerra espiritual, onde que a igreja ora, né, e as suas orações se achegam diante do trono de Deus. Mas existe uma guerra espiritual tal qual aquela mesmo que Daniel estava por 21 dias orando e jejuando para receber uma resposta de Deus. Mas ainda que Deus enviasse a resposta por Gabriel, houve uma batalha no céu. Então nós vemos que ali havia o príncipe da Pérsia, né? Ou seja, um tempo em que aquele principado, aquele demônio, aquele principado que governava aquela região geográfica do Império da Pérsia nos dias de Daniel, a Bíblia também chega a dizer que ele foi vencido, aquele principado, e que saindo ele viria o príncipe da Grécia, ou seja, viria o principado da Grécia, e assim sucessivamente. Depois do principado da Grécia veio o principado de Roma. Então isto acontece até nos dias de hoje. Existe uma guerra espiritual que está acontecendo. Então a Bíblia ela está a dizer que quando o dragão ele é lançado na terra, ele então vai começar a perseguir Israel. Né? Então a igreja ela vai ser arrebatada em um momento, num contexto da história, em que Israel vai enfrentar uma guerra renhida fisicamente e não vai ser mais espiritualmente, porque por mais que a igreja ela não tenha uma guerra física, né, contra a carne, contra o sangue, contra homem ou contra a mulher, a Bíblia chega a dizer que a nossa guerra ela é espiritual e com armas espirituais, né? E também com as nossas armaduras espirituais que vêm do poder de Deus, né? Revestidos de todo o poder de Deus, está escrito. Então, essa é uma guerra espiritual. E a igreja ela está batalhando, inclusive, a favor de Israel, que é uma nação que o diabo quer destruir. Então a igreja ora por ela, como está escrito no livro de Salmos. Orai pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos, que sejam abençoados os que amam a sua salvação, amam a salvação de Jerusalém. Então, a Bíblia ela está a dizer que a igreja ela guerreia em favor das almas em oração, né, no cumprimento dos princípios do reino dos céus, do Cristo, que é o Rei dos Reis, que veio deixar esses princípios para nós, que é o princípio do reino celestial, que um dia vai ser implementado aqui na Terra. Né? Os embaixadores, representantes do reino dos céus, é a igreja, que está aqui, os súditos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, a igreja ela está pelejando nesta guerra contra o dragão espiritual. Porém, vai vir um tempo em que esse dragão ele vai ser expulso literalmente do segundo céu, é o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 12. E quando ele é expulso do segundo céu, ele vai vir para a terra. Então, ai da terra e dos que habitam na terra, está escrito. Porque ele vai vir com grande fúria, ele vai vir contra a mulher. E quando ele vem contra a mulher, está escrito, ele vem na configuração das nações da terra que estão aqui embaixo. Esse dragão ele se incorpora nas nações da terra. Por quê? Porque agora João ele viu emergir, a partir de Apocalipse 12,
Em Apocalipse 13, ele viu emergir do mar, e quando ele fala do mar, ele está se referindo ao mesmo mar que Daniel, capítulo de número 7, ele vê, que é o mar grande, o mar que Daniel, ele viu o leão, o urso, o leopardo, o animal terrível de 10 chifres, se levantar, que é da região geográfica do Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo, ou seja, de conflitos, guerras do Oriente Médio. Então, a partir daquela região está escrito que a besta agora ela se levanta, mas ela não se levanta como anteriormente, ou seja, um leão e depois um urso e depois um leopardo. Não, ela se levanta toda misturada. Por que que isto acontece? Por que que esta besta de Apocalipse 13 ela vem numa mistura, né, numa mescla completa, tanto boca de leão, como pés de urso, como corpo de leopardo e com 10 chifres e com diademas sobre as suas cabeças, né, que são nomes de blasfêmia. Né, que inclusive entre esses 10 chifres tem o chifrezinho pequeno que é o próprio anticristo. Então a Bíblia ela está falando de um contexto que vai adentrar na grande tribulação escatológica do tempo do fim, que é por uma permissão de Deus e não quando o homem quer, não quando os satanistas, não quando ocultistas, quando existem seitas, quando existem aí grupos, né, por mais poderosos que dizem que são e que façam e aconteçam, porque Deus ele permite, eles tentem colocar alguém para trazer o tempo deles na terra, o tempo da besta, o tempo do anticristo, o tempo do falso profeta. Não, é quando Deus ele quiser. Quando está escrito no livro de Apocalipse, capítulo de número 4, ou seja, o arrebatamento, o pontapé inicial do grande dia do Senhor. Então, quando a igreja é arrebatada ao céu, aí sim inicia realmente o que é chamado de a grande tribulação escatológica. Então, quando se inicia esse tempo, existe um contexto já acontecendo aqui na Terra, dos conflitos das nações daqui da Terra, né? Ou seja, esse leão, ele já não é mais um leão, esse império babilônico, né? Ele já não é mais aquele império de antigamente, porque ele deixou de existir. Esse urso também, ele já não é o império anterior e também ele já não vai ser o mesmo de agora. E assim sucessivamente. E nenhum deles vai vir e depois vai vir outro, né? Tomando o seu governo. Primeiro vem o leão, depois vem o urso e toma, depois vem o leopardo e toma, e depois vem o outro animal terrível com 10 chifres e toma o seu governo. Não, eles vão vir numa mistura. Por que que eles vêm numa mistura? Porque haverá, dentro desses últimos dias antes do arrebatamento da igreja, o quê? Quando nós falamos de arrebatamento da igreja, as pessoas elas entendem mal, elas pensam que os crentes que vão ser arrebatados, cristão, é todo mundo que toma ceia, que foi batizado, né, que fala língua dentro da igreja, língua estranha, que tem muitas vezes dom, que exerce alguma função, algum ofício dentro do ministério e que pertencem, tem um crachá ou que pertence a alguma instituição religiosa. E normalmente essas pessoas estão completamente enganadas, equivocadas. Tá? Ó, eu sempre tive essa noção, eu sempre tive e levei muito a sério. E faço o máximo possível, por mais miserável e sem nenhuma dignidade de nada, eu não mereço nada da parte de Deus. Eu faço o possível, mas eu sempre me esforcei, porque eu sempre tive essa visão, que realmente pouquíssimos vão ser arrebatados. Ó, vou contar rapidamente uma visão de um dia em que fui a um culto onde que era um evento e que tinham me dado a oportunidade para estar iniciando esse evento. Eu estava orando no altar. E quando eu estava ali me humilhando, muito, muito humilhado, muito me humilhando ao Senhor, o Senhor, ele me fez adormecer. E em poucos segundos, naquele momento em que veio um sono muito forte sobre mim, que eu estava me humilhando, e eu me vi em pé já sobre o altar e olhando para frente da igreja. Ou seja, eu estava dentro da igreja, estava olhando para a igreja como um todo. Aquele evento tinha mais de 100 pessoas. Grupos, todo mundo estava ali para adorar a Deus. Todo mundo ali conhecia a verdade, todo mundo ali praticava o conhecimento de Deus, a Bíblia Sagrada. Todo mundo ali era esforçado. Eu conheço muito daquelas pessoas. Mas o Senhor, naquele mesmo momento, ele me abriu a visão espiritual e eu vi todo mundo comum. E os meus olhos se focou em uma pessoa de mais idade, né? Não chega a ser tanto assim de idade, porém, aquela pessoa, quando eu olhei para ela, o corpo dela se transformou num corpo de glória, que quase não deu para ver os contornos do corpo dela, de tanta luz e radiação que havia no corpo dela, como se fosse um relâmpago, não dava, com um corpo de anjo, não dava para enxergar os contornos do corpo dela. E eu vi ali aquela pessoa daquela forma, somente ela estava daquele jeito ali, uma luz muito linda, resplandecente, brilhante, parecia flashes de luz, né, de flashes de máquina fotográfica, né, uma luz assim muito linda, como se fosse um relâmpago,
azulado, branco, 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 coisa linda. E naquele mesmo momento, o Espírito do Senhor falou na minha mente, na minha consciência, se hoje acontecesse o arrebatamento, somente aquela irmã seria arrebatada. A igreja toda, inclusive você, não subiria. Se acontecesse hoje e agora o arrebatamento, somente aquela pessoa iria subir hoje. Então eu comecei a refletir bastante sobre os fatos, realmente. E para confirmar a visão, eu fiquei comigo, não contei para ninguém. Eu desci do altar, terminei o meu período, entreguei o microfone para a pessoa que iria continuar. E no final do culto, uma outra irmã veio abismada, veio contar na roda dos irmãos, falando que teve uma visão no mesmo dia. E a visão que ela teve foi a mesma. Ela falou e ouviu da parte do Senhor dizendo que se o arrebatamento acontecesse naquele dia, aquela irmã, justamente aquela mesma irmã, era a única que Deus arrebataria naquele dia. E eu então contei também a mesma visão que Deus me deu naquele dia. Então, o arrebatamento não vai ser, somos crentes, somos evangélicos, vai desaparecer 2 bilhões de crentes do mundo. Não, não, não vai mesmo. É pouquíssimos, né? O arrebatamento é muito mais difícil. O arrebatamento que é antes da grande tribulação, ele é mais difícil ainda do que o arrebatamento que vai ser, não é que o arrebatamento que vai ser, é o que as pessoas pregam dizendo que tem que passar pela grande tribulação, que vai ter que ser martirizado para, né, entrar na ressurreição. Sim, quem for martirizado vai entrar na primeira ressurreição, após a grande tribulação, mas não vai ser mais arrebatado. Entendeu? Por quê? Porque o arrebatamento é anterior à grande tribulação. Não existe arrebatamento após a grande tribulação. O que existe após a grande tribulação em Mateus 24 é um ajuntamento. É diferente. E há o toque de trombetas, né, por anjos que vão tomar os escolhidos, que é os judeus, os israelitas, que estão espalhados nos 4 cantos do mundo. Estes escolhidos, que nós muitas vezes entendemos que, né, muitos são chamados, ou seja, Deus ele chama muita gente para fazer a obra, mas são pouquinhos que ele vai escolher para a salvação. E não é assim o que os textos, em todo o contexto que você vê, os primeiros serão os últimos serão os primeiros, mas porque também muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Ele sempre está falando do povo judeu. Ele está falando que muitos são os que não são judeus e que são chamados, que vão ser salvos. A maioria dos salvos são os que não são judeus, mas os que são os escolhidos, ou seja, os escolhidos que Deus sempre escolheu, o povo eleito, que é o povo judeu, Deus vai escolher poucos deles para ser salvo. Então, dentro deste contexto de Mateus 24, quando você vê que ele está falando a respeito da terra de Jerusalém, do lugar santo, de quem guarda o sábado, de todo um contexto, né, de ser perseguido nas sinagogas, ser açoitados nas sinagogas. Ele está falando tudo dentro de um contexto judaico, ao povo judeu, dentro da grande tribulação. Ele está falando dos escolhidos, que são judeus dentro da grande tribulação, e que vão ser, no final da grande tribulação, conforme a profecia de Isaías, dizendo que naquele dia se tocará uma grande trombeta e os desterrados da terra da Síria, ou seja, aqueles que eram judeus e que foram levados cativos para a terra da Síria, aqueles que eram judeus israelitas e foram levados para outras nações da terra, dentro da grande tribulação, no final da grande tribulação, eles vão ser reunidos, eles não vão ser arrebatados e transformados seus corpos, eles vão ser reunidos por anjos, somente eles, para estar em Israel e iniciar o milênio de Cristo, os 1000 anos do reino de Cristo aqui na terra, porque Cristo ele vai pisar com seus pés no Monte das Oliveiras em Zacarias capítulo de número 14, e ele vai governar o mundo com cetro de ferro. Ele vai vir com as suas vestes manchadas de sangue. Por quê? Porque literalmente ele vai vir com as suas vestes, como está escrito no livro de Isaías, com respeito à profecia de quem é este que vem de Edom com as suas vestes manchadas com sangue, né? Por quê? Porque ele vai vir trazendo vingança contra os inimigos de Israel. Está escrito na terra de Edom, isso é, entre aquela região ali da Jordânia e a Arábia Saudita, naquela fronteira ali, os exércitos do anticristo também vão se unir ali. E quando Cristo ele vir na segunda vinda dele, com a igreja, ele vai vir naquela região e ele vai esmagar os exércitos, né, como quem pisa as uvas do seu lagar, né, na sua ira, no seu furor, está escrito. E quando que pisando as uvas, o sangue das uvas são aspergidos. Então ele vai literalmente esmagar eles e o sangue deles vai espirrar sobre eles. Então ele vai vir com as suas vestes com sangue de vingança, né? Fazendo vingança e justiça a Israel, né? Então naquela região de Edom ele vem e também ele vai em direção
ao que é chamado de Har Megiddo, né? O Har Megiddo, que é o Monte do Megido em Israel, que nós conhecemos como lugar em Apocalipse 16. Armagedon é onde que outros exércitos do anticristo, como, né, os reis do Oriente que vão se unir ali também. Então vai ter muitos exércitos do anticristo naquela região do Megido, que é uma planície enorme, né? Vai estar cheio de exércitos, de armas, né? Contra Israel, tentando apagar Israel do mapa no final de tudo, né? Na batalha, na última batalha, na batalha de Armagedon. Então Jesus Cristo ele vai vir ali também e ele vai matar todos com a espada que sai da sua boca, né? Então a Bíblia e ali está escrito que vai vir uma praga também sobre eles, né? Conforme está escrito no livro de Zacarias, da qual os seus olhos vão se apodrecer, né? Nas órbitas dos seus olhos e as suas línguas também, eles estando vivos, a língua deles vão se apodrecer dentro da boca e eles vão começar a se decompor. Está escrito, estando vivos, e as aves do céu, conforme está escrito também no livro de Apocalipse 19, vão comer eles, ou seja, a grande ceia que é dada, a grande ceia de Deus às aves que ele está dando, está escrito. Então tem estas guerras que estão para acontecer no tempo do fim, no final de tudo. Então, a Bíblia, ela diz, né, que anteriormente a isto tudo, anteriormente ao início, né, da grande tribulação, antes mesmo do arrebatamento, que é antes da grande tribulação, haverá um contexto geopolítico de conflitos, de rumores, de guerras, da qual é escrito no livro de Daniel capítulo de número 11, Daniel capítulo de número 2, 7, 8, 9, 12, né? Então, e nos livros como Ezequiel capítulo de número 38 e 39, Jeremias capítulo de número 49, versículo 36 a seguir, quando fala de Elão. Elão era quem era o Irã, ou a Pérsia, a antiga Pérsia. Há pouco tempo atrás era chamado de Pérsia, o país do Irã. E justamente este país, também nomeado ali de Elão, em Jeremias capítulo de número 49, versículo de número 36, está escrito que ele vai ter um poderio nos últimos tempos, é o que está acontecendo hoje. E que Deus então vai destruir as armas que eles têm e eles tanto ameaçam, que é o arco de Elão vai ser quebrado por Deus. Então está escrito que aí então este urso de Daniel capítulo de número 7, que anteriormente foi o Irã lá no tempo bíblico passado, a Média Pérsia, no tempo do fim, ele também vai se levantar como, de certa forma, um país, né? Talvez um chifre, um país com grande poderio militar. Ele é visto também na besta como com pés de urso, né? Um poderio militar com as suas unhas, né? Que é descrita em Daniel capítulo de número 7, né? Que fala que as unhas do quarto animal, por exemplo, né? Que é o Império Romano do tempo do fim, que aí ele já está totalmente mesclado, né, até o fim, até se transformar naquilo que é a besta de Apocalipse, capítulo de número 13. Né? Este urso, agora, ele já está mesclado nesse quarto animal, né, que é descrito em Apocalipse 13. Os pés de urso, ou seja, o poderio militar que vem, né, da Rússia, que é dado para o Irã, para eles fazer arma, né, nuclear, para eles enriquecer o urânio, para eles fazer bomba atômica, arma nuclear. Então a Rússia, que já tem já este símbolo do urso, ela tem como aliado o próprio Irã. Então, tudo isto dentro de um contexto dos últimos tempos, no tempo do fim, antes de iniciar este grande e terrível dia do Senhor, que não é um dia de 24 horas, é um período que se estende, que inicia-se na grande tribulação, que inicia-se no arrebatamento, que inicia-se depois na grande tribulação, passa por ela e inicia-se o reino milenial de Cristo aqui na Terra por 1000 anos, também chamado de dia do Senhor. Até aonde que termina o dia do Senhor, inicia-se o dia chamado de o dia de Deus, aonde que Deus ele se manifesta e o universo se desfaz, como está escrito no livro na carta de Pedro. Pedro ele fala a respeito disso, que o mundo de hoje, né, ele está como que sendo entesourado, ele está como que sendo entesourado para o fogo, da qual no dia de Deus todos os elementos do universo e da terra vão se desfazer, né? E então ele está falando desse dia que é o dia em que vai entrar o dia do juízo final. Né? Então existe uma diferença entre o dia do Senhor, o dia de Cristo, né, que é o dia realmente da segunda vinda de Cristo, e o dia
né, de Deus. Então, tudo nisso tem uma diferença. Não existe, como por exemplo as palavras, a lei do pecado não é o mesmo que a lei de Moisés, que também não é o mesmo que a lei, né, da morte, que também não é o mesmo que a lei de Cristo, do Espírito e vida em Cristo Jesus. Ou seja, tudo tem um porquê de estar ali. Né? Tudo tem uma lei, mas não significa que tudo, se falou de lei, então é a lei de Moisés. Não, não é bem assim. Tudo tem um porquê. É por isso que na Bíblia também fala a respeito de muitos líderes nos tempos finais, muitos líderes dentro do contexto escatológico. A Bíblia fala de, né, um príncipe do povo que destruiu Jerusalém no ano 70, né, que vai fazer uma aliança de 7 anos com muitos. Está escrito em Daniel capítulo de número 9, versículo de número 24 a seguir. A Bíblia fala, né, de Gog, né, um líder da terra de Magog, né, da terra de Jafé, né, dos descendentes de Jafé. A Bíblia ela fala de um príncipe assírio, né, de um governante assírio, né, não sírio, mas de assírio. Isso está escrito no livro de Miqueias. A Bíblia fala do anticristo mesmo, né, que já foi recitado aqui, que é o príncipe do povo que destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Né. A Bíblia fala desse homem que está junto desse complô também destes líderes que vão ter alianças entre si, chamado de o abominável da desolação, da qual se referiu e profetizou o profeta Daniel. Então, a Bíblia ela fala de vários líderes, né? A Bíblia ela fala de Gog, e não mais de Gog e Magog, como em Ezequiel 38, 39, mas fala Gog e Magog, ou seja, Gog é um líder aqui. Ele sempre foi um codinome para líder. Gog significa aquele que está no topo, aquele que está por cima. Gog de Magog em Ezequiel 38, 39, mas aqui em Apocalipse 20 já é Gog e Magog. Tem uma diferença. Ou seja, ela está falando a respeito de líderes, de pessoas, de nomes, de personalidades diferentes. Então, dentro deste contexto do final dos tempos, antes da grande tribulação, a Bíblia ela fala que estes impérios eles vão crescendo desde o início. Como havia dito, o quarto animal é o animal do fim dos tempos. O quarto animal, que é o que tem 10 chifres, né? Um animal terrível, que tem unhas, né, de ferro, né, e dentes de ferro, unhas de bronze, se me falha a memória, e que despedaça, esmiuça, né, tudo que ele vê pela frente. Então, ele vai até o tempo do fim, né? É como eu expliquei para você, o Império Romano, ele já tomou, de certa forma, o mundo inteiro de hoje. Né? A forma que era o Império Romano, a herança daquilo que se diz do, da constituição de leis, ao formato de leis, a um formato de Senado, né? Dentro da política, os artigos de leis, as leis, né? A cultura greco-romana que influencia dentro disso tudo, das nações, né? Para que o mundo seja helenizado, para que o mundo seja cada vez mais greco-romano, helenizado e não mais é, ju, ju, judaizado, vamos assim dizer, né? Cristianizado, vamos assim dizer. Ou seja, para tentar destruir os princípios e os valores judaicos cristãos. Né? Em tudo isso também o espírito anticristo ele age no mundo, na política, né? No meio da doutrinação ideológica, espiritual, né? Aquilo que era de herança da antiga Babilônia, né? Que era do Império Babilônico, que foi o primeiro império a ser construído por Nimrod, né? Que foi um personagem bíblico que inclusive o seu nome em hebraico literalmente significa nós iremos nos rebelar, né? Nimrod significa literalmente nos rebelaremos. E quando nós vemos dentro da palavra rebelar, rebelião, rebeldia, que foi o primeiro pecado que Satanás ele cometeu no céu, a iniquidade quando entrou no seu coração e ele se rebelou contra Deus, né? Este pecado em que ele trouxe uma rebelião, da qual também vem no livro do profeta Samuel, ele diz que a feitiçaria é como o pecado de rebelião, né? O pecado de rebelião é como um pecado de feitiçaria, aliás. Então, fala a respeito em Apocalipse também que o império do anticristo ele cresce com feitiçarias, né? Engana o mundo também com feitiçarias, né? Quando a Bíblia ela também diz que a,
ela retrata este quarto animal, que é o Império Grego histórico, que já passou, porém que a sua herança vai se passando com o decorrer das gerações nas nações. A herança dessa doutrinação, dessas filosofias, dessas ideologias mundanas greco-romanas no mundo, a Bíblia ela fala que Deus ele faz um símbolo, né, de um leopardo, né? E o leopardo, a palavra leopardo em hebraico, ela é da mesma raiz da palavra rebelde, rebelião, né? Tanto que dentre esses animais que surgem em Apocalipse, aliás, em Daniel 7, dentre esses quatro animais, o leopardo é o que se divide, né? O que tem quatro cabeças, né? É justamente o império que se divide lá na frente, né? Alexandre o Grande, ele é o primeiro chifre, né? Ele é o primeiro grande do império. Quando ele morre, o império é dividido em quatro dos seus generais. Então há uma divisão. Então ele trabalha em divisão. É o dividir para conquistar. É o lema que inclusive se diz, né, sobre a nova mundial ordem, né? Então você vê que as quatro cabeças deste leopardo, que historicamente foram os quatro generais que dividiram o Império Grego, né, que tomaram regiões da Ásia, da Anatólia Antiga, da parte ali da África, né, do Egito, do Oriente Médio, da Síria e tal. Então, esses quatro generais que vão ser explicados, exemplificados em Daniel capítulo de número 11, né, como os dois reis, o rei do sul e o rei do norte, o reino do sul e o reino do norte, que futuramente nos conflitos entre eles surge o pequeno chifre, que é o chifre, né, que é o anticristo, que se cumpriu essa profecia parcialmente na época no segundo século antes de Cristo, na época do rei Sírio Antíoco Epífanes ou Epifânio IV. Esse foi o anticristo histórico da profecia que cumpriu parcialmente. Porém, a Bíblia ela fala que no tempo do fim, no final dos tempos, realmente surge esse anticristo para cumprir plenamente o que os textos diz sobre ele, né? Então, este Império Grego Romano, ele já não existe mais, mas existe os resquícios, como eu disse, que foram de heranças que vão sendo passadas, né, para as outras demais gerações, em outras culturas, em outras nações, em outros governos, e os impérios vão dominando e vão tendo consigo estes mesmos ensinamentos, doutrinação, ideologias, filosofias e etc. E dentro disso causa uma rebelião contra Deus. É a mesma coisa que aconteceu na época de Nimrod, quando ele usou, né, ele era descendente de Canaã, Canaã havia sido amaldiçoado a sua descendência, né, por Noé, quando Noé ali ele estava nu, foi visto, né, pelo seu neto e ali ele zombou, e então houve uma maldição para os descendentes de Canaã, e os descendentes de Canaã, né, da onde que saiu um homem chamado Nimrod, no livro de Gênesis, capítulo de número 10, no finalzinho, e Gênesis, capítulo de número 11, quando fala desse homem por nome de Nimrod, que foi um líder da sua época, que foi o primeiro anticristo, que fundou, né, a capital da Assíria, e não da Síria, que foi o primeiro império, pior império mundial que existiu, né, naquelas épocas. E a Nínive, né, que é a capital do Iraque, que é a capital da antiga Babilônia, também era a capital da antiga Assíria, do Império Assírio, né, que a Babilônia e o Iraque era só mais um país ali naquela região, porque o antigo Império Assírio tinha a predominância, governo sobre algumas partes daquelas nações ali, né, parte da Turquia, da Síria, do Iraque, do Irã. Então, justamente onde que passava passa aquele grande rio Eufrates. Então, esse império ele é revivido nos últimos dias, está escrito, porque a Bíblia fala em Apocalipse 13 que e vi que uma de suas cabeças, da cabeça da besta, a besta tem 7 cabeças, uma de suas cabeças, né, ou seja, um desses impérios que já foi derrubado, que já não mais existe, agora ele vai ser curado. Por quê? Porque Naum ele profetiza no seu livro, dizendo que a, a Assíria havia sido ferida de morte e de chaga mortal, e já não há mais cura para ela.
No entanto, em Apocalipse 13 está escrito que vi que uma de suas cabeças havia sido ferida com a chaga de morte. No entanto, ela foi restaurada, ela foi curada, e toda a terra se maravilhou, indo após a besta e dizendo: quem é que pode pelejar contra ela? Então existe uma restauração do império assírio, por quê? Porque também há 4 anjos que estão presos juntos ao rio Eufrates, ou seja, 4 principados, e esses são 4 principados destruidores dos últimos dias. Eles estão presos, vão ser soltos na grande tribulação. E eles são justamente principados das regiões geográficas do império da antiga Assíria, que por onde passa este rio Eufrates, que é justamente começado desde a Turquia, Síria, Iraque e Irã. Então, dentro destes países, essa região geográfica onde que nós vemos, né, um extremismo, né, de uma religião, ideologia e até mesmo política se unindo, isso significa uma restauração deste antigo império, do antigo império, ou seja, é apenas uma cabeça, né, que está sendo curada. E a Bíblia fala que esta cabeça sendo curada, então esta besta ela toma mais força ainda, né, contra o povo de Deus e contra Israel. E o anticristo, né, que muito provavelmente ele é de uma de outras cabeças, ele é um chifre de uma de outras cabeças, ele que tem o controle sobre todas as outras demais cabeças. Então nós vemos isso na Bíblia. Então a Bíblia ela diz que tem um contexto antes do arrebatamento, que a Terra ela está se preparando. E que contexto é esse, como eu estava exemplificando? Que o Império Romano ele dominou o mundo, conquistou o mundo, se dividiu e cresceu em vários impérios, em vários chifres espalhados pelo mundo. Por exemplo, na minha opinião, né, aqueles animais, Daniel capítulo de número 7, por exemplo, que historicamente, conforme o anjo falou, a Babilônia já tinha se levantado. No entanto, o anjo vem e diz para Daniel: eles vão retornar novamente. Os 4 animais, eles vão retornar novamente no tempo do fim. Mas quando nós vemos em Apocalipse 13 que há uma mistura daquelas bestas, já não há mais um animal se levantando por vez, mas uma mistura daquelas bestas, isso significa que existe uma guerra futura. Uma guerra mundial, onde que estes animais, de certa forma, separados, que agora eles adquiriram grande parte, tanto de território como em força, nas suas políticas, religião, ideologia e etc., eles vão entrar em um conflito mundial. Né? Por exemplo, o urso contra o leão, né? É o que nós estamos vendo hoje, por exemplo, né? A Rússia, né? Com a sua companhia e a, os Estados Unidos com a sua companhia, com a OTAN, né? Ou seja, com aquilo que saiu do Império Britânico, né? O leão, né? Mesmo que eu pense que os Estados Unidos aí ele estaria incluído, né? Não o povo todo, né? Não é toda a nação, mas ah, grupos, né? Dentro da política, né? Que moldam de certa forma a política de outras nações, eles estejam tanto enquadrados, né? No governo, né? Do leão, porque veio de uma das asas do leão, porque o leão ali em Daniel 7 ele tem 2 asas, então uma asa, né, é arrancada e também a outra asa é arrancada, o que para mim significa, né, os Estados Unidos que toma a independência do Império Britânico e vira um outro império, e também a China que toma a independência do Império Britânico e vira um outro império hoje no mundo, que de certa forma lutam, né, pelo comércio global, vamos assim dizer. Então, um é mais capitalista, outro é mais comunista, mas todos juntos, ambos, parece que fazem, né, uma só coisa, né? Eles trabalham, de certa forma, né, dentro da política, eles estão dentro do mesmo corpo. Então, dentro deste sentido, eu entendo que também ele tem resquícios do Império Greco, Romano, né? Tem resquícios também do próprio Império Romano, né? Nos resquícios, né, da Constituição, dos artigos de leis, né, daquilo que é ensinado como doutrina e ideologia. Né? Então isso é em várias nações, por quê? Porque ele conquistou o mundo de certa forma, como o Império Britânico já tinha também conquistado a grande maioria dos países do mundo, e agora eles têm mais força para influenciar o mundo com cultura, com política e até mesmo com religião. É o que tentou fazer Nimrod naquela época, quando ele
juntou um povo, né, que era descendente de Canaã, né, que inclusive os sumérios, né, da época do Iraque antigo, né, a Babilônia, os chamados cabeças negras, né, por quê? Porque realmente eles eram negros. Então, eles saíram de Canaã, que eles tinham a cor mais escura,